E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos, como eles fazem, por que eles conseguem fazer dessa forma e como que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, na nossa profissão. Então eu falo aqui com os futuros profissionais, a importância de fazer o que a gente está fazendo aqui. Já vai uma dica de cara, diariamente, né? Tem um tempinho ali do seu dia para parar um pouquinho. Eu gosto de fazer isso muito pela manhã, já abro ali o computador, mas tem aí sempre com você uma revista de arquitetura, um livro de arquitetura, principalmente dos grandes arquitetos, né, que é da onde a gente bebe, né, da fonte que a gente bebe. E também agora a gente tem ali os celulares, que está muito fácil a gente fazer isso, né? Pega seu celular aí, entra num site de arquitetura, no site dos arquitetos e dá uma olhadinha no que eles estão fazendo, os grandes arquitetos. Mas não olha só com o olhar de expectativa não, hein? Olha com o olhar técnico, né? Aqui na nossa ArcSérie a gente não olha conceito, né? A gente não explica conceito arquitetônico, a gente não explica ali partido arquitetônico, mas a gente pega o repertório técnico, a gente bate muito nisso, né, da importância. Se a gente ali, né, já vai outra dica aqui de cara também, duas dicas logo na sequência, ó. Se a gente tem ali o conhecimento construtivo, né, esse repertório construtivo, isso é muito importante, a gente vai automaticamente aprender a desenhar, que é muito importante, e ali, né, o desenho técnico é um dos primeiros segmentos que a gente entra, né, em escritórios de arquitetura, escritório de engenharia. A gente vai entrar ali para colocar a mão na massa. Então eu falo ali com vocês, né, que estão ali fazendo o primeiro ano até o terceiro ano de edificações, né, ou você que está querendo entrar ali, né, num curso de edificações, entrar na área da construção civil, muito importante você saber disso, ou você que está ali, né, primeiro a quinto ano de arquitetura ou engenharia, assim seja, ou você aí que se formou e está inseguro ainda, né, de projetar algo, né, aí na sua carreira, de projetar, né, algo diferenciado para os seus clientes, né, ou de dar uma solução. Aí é que eu pego aqui, ó, a dica, ó, de dar uma solução para os seus clientes. Às vezes você não consegue dar uma solução diferenciada porque você não sabe como fazer, né? E aí você fica com medo de aplicar isso nas suas obras, de dar uma resolução, né? Porque qualquer pergunta ali do cliente você já fica com medo de responder. E aqui é justamente para isso, né? Adquirir esse repertório e aplicar. Eu, né, até hoje, depois de 15 anos de formado, aplico todo dia isso, né? Eu desenvolvo aqui muitos projetos executivos, né, de arquitetura, e não só de arquitetura, mas complementares em geral, complementares que eu chamo ali, né? Quem não tem ainda muito ali um molejo com os termos ali, complementares são estrutura, ar-condicionado, elétrica, hidráulica e afins aí, né? Todos os projetos necessários para uma obra. Lógico que não sou eu que desenvolvo especificamente, né? A gente tem um time ali, né, de arquitetos e engenheiros que fazem isso e eu estou na coordenação disso daí. Então, se você tem esse conhecimento, terminando a dica aqui, se você tem esse conhecimento técnico, né, de obra, não de obra em si, mas de como se executa isso, esses detalhes, onde passa a estrutura, onde a estrutura ali, né, faz parte, né, daquela arquitetura, aonde passa instalações elétrica, hidráulica, você tem essa noção geral de obras. Tem ali o conhecimento de desenho, né, representação de desenho, e tem uma das ferramentas, ou o AutoCAD, né, que é o mais usado ali, mas vamos lá, fica com atento aí que tem coisas entrando novas no mercado, né? Ou o Revit, ou o ArchiCAD, ou o que assim seja, né, um desses programas. Se você tem isso, né, principalmente, que a gente gosta de falar aqui, principalmente o desenho técnico, essa expertise, né, de desenhar aquilo que você está vendo, aquilo que você vai imaginar, cara, você tem ali um lugar cativo, né, trabalhando com os arquitetos ou nos escritórios de engenharia, projetando ou até trabalhando ali, né, de uma forma autônoma, prestando serviço para eles ali da sua própria casa. Olha que interessante, né? Da sua própria casa você pode prestar sim serviço para eles.
Cara, muito importante o que a gente fala aqui, né? Essa segunda dica, vou dar uma terceira dica aqui também, vai? Serve como dica. Se você acha que o Revit vai resolver os seus problemas, você está muito enganado, tá? Revit, programas 3D e barará, vai resolver o seu problema arquitetônico? Não vai. Se você não tem a percepção daquilo que você está fazendo e as técnicas construtivas, domínio sobre as técnicas construtivas, você não consegue projetar. E quando eu falo de dar soluções ali para os clientes, é você resolver alguns problemas corriqueiros, né? Não de obra, mas de projeto mesmo, né? Como vencer um grande vão, ou como ali até economizar em obras, né? Que você pode fazer, você tem determinadas soluções para aplicar ali, né? Em projetos que, se você tem um repertório, você consegue aplicar no seu dia a dia. Sim, isso é muito viável. Bora lá, gente, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e compartilha isso com seus amigos de curso, amigo de faculdade, de curso técnico. Isso é muito importante. A gente está difundindo aqui o conhecimento da arquitetura para que venha uma safra legal aí de profissionais, né, para a gente conseguir, né, fazer valer a pena mais a nossa profissão e esses que estão entrando no mercado de trabalho se apaixonarem não só pela arquitetura, mas pela engenharia civil, né, também, né, porque não arquitetura e engenharia civil, nós aqui do Brasil somos referências, hein? Sabia disso? Somos referências na arquitetura e engenharia. Então, bora lá, né, construir uma nova camada, uma nova geração de novos profissionais. Essa é a intenção aqui desse canal, dessa ArcSérie, por isso compartilha. E quanto mais cedo... Eita, agora vai outra dica, hein? Nem eu estava sabendo que ia dar tanta dica assim. Quanto mais cedo você pegar a manha, vou falar essa linguagem assim, né? Quando você pegar a manha disso, né, de tudo que você vê, conseguir desenhar, porque a gente chama aqui de tudo é projeto, né? Tudo é projeto. Quanto mais você pegar a manha, se a gente está falando da construção civil, se você pegar a manha de como se desenha a construção civil, os seus detalhes, né, de como isso tudo se comporta, né, dentro de uma construção, mais cedo você arruma um estágio. E eu te falo, sai à procura de estágio, que tem muito estágio. O que não tem são ali os estudantes e os profissionais que dominam a técnica da construção. Olha só, uma dica que eu vou te dar aqui. Eu, antes de entrar na faculdade de arquitetura e urbanismo, fiz desenho técnico numa escola chamada 28 de Julho, aqui em São Caetano do Sul. Eu moro em São Caetano, não é São Caetano do Sul, assim, né? São Caetano do Sul. O pessoal brinca com a gente assim, que a gente puxa um pouquinho. Mas olha só, eu aqui fiz desenho técnico, 1 ano e meio de desenho técnico, que eu acho que ainda que é muito tempo, né? Mas eu estava ali aprendendo, que a gente consegue acelerar mais esse processo, com toda certeza, com as ferramentas que a gente tem hoje, né? E os métodos, a gente consegue acelerar esse processo. E me descobriram, assim dizendo, né? Uma professora disse, olha, você desenha muito bem, você deve ir para a área de arquitetura. E aí eu entrei na área de arquitetura. No 3º mês de arquitetura, eu consegui um estágio. Sabe por quê? Porque eu fiz o desenho técnico lá atrás, na mão ainda, e depois o AutoCAD era o R14 ainda, né? Tava entrando os outros AutoCAD ainda, os outros não, né? A sequência de AutoCAD ali, da evolução do AutoCAD, mas o R14 era o que estava na hora ali, né? Que veio da mecânica e aí se adaptaram para a arquitetura. Tinha muito desenho à mão ainda, e quando eu fui no meu primeiro estágio, que eu fui, né, convocado ali para me apresentar no primeiro estágio, para ver, né, se eu ficaria ali ou não, eu apresentei desenho à mão. Muito importante, desenho à mão. Ele olhou todos os desenhos à mão, esse arquiteto, no escritório de arquitetura, olhou os desenhos e falou assim, você sabe AutoCAD? Eu vi que o seu desenho à mão tá legal, você consegue representar. Você sabe AutoCAD? Vim aqui fazer um teste. Eu fui fazer um teste com ele. Você sabe qual que era um teste? Ele falou assim, ó, desenha aí um ambiente que você quiser. Pode ser um quarto, por exemplo, né? Que tem menos ali, assim dizendo, né, instalações, que não é um banheiro que tem pia, chuveiro,
esse monte de coisa. Ele falou, desenha um quarto, 4x4, né? Pode ser 4x4, põe uma janela e uma porta e me faz um corte nele. Aí aqui manda um negócio, né? Por quê? Porque ele não olhou se era ágil ou se eu dominava o AutoCAD de ponta a ponta, né? Lógico que ele queria que eu usasse o AutoCAD ali, né? Na sequência certa, porque o AutoCAD tem... Olha outra dica aqui, hein? O AutoCAD tem uma sequência certa. Se você usar o AutoCAD da pena ali, Red, até a Cian, cara, você já fez um projeto executivo ali, tá? De representação gráfica muito bem feita. Só você saber usar ali já está muito bem feito. E foi justamente isso que ele pontuou para mim, que era super importante. Usar essas penas e, claro, né, fazer um corte ali, que o corte está 1,35, passava pela janela, o que era a parte mais baixa, né? As camadas que a gente representava. E, lógico, né, a absorção, né, do que eu absorvi, né, do que eu estava absorvendo quando eu vi uma construção. E aí, uma laje, a espessura de uma laje, se tinha uma platibanda, se essa platibanda tinha ali um rufo, se eu observava esses detalhes, se tinha um beiral, inclinação de telhado, que tipo de telha, se eu demarquei ali, né, as vigas, as ripas, e assim por diante. Eu desenhava em camadas, eu desenhei a planta, depois a planta de telhado. Era isso, né? A absorção das camadas, tanto vertical, né, em corte, como horizontal. Se eu representava isso, se eu tinha o domínio, mas não o domínio completo, que eu aprendi muito lá, né, de como imprimir um desenho no AutoCAD, como configurar e tal. Mas ele queria ver se o grafismo que eu aplicava, né, lá nos papéis, né, parede mais alta, mais forte, onde tem uma janela, o peitoril mais fino, a janela representada um pouquinho mais forte. Se eu conseguir absorver isso, né, do desenho técnico na mão, se eu levei isso para o AutoCAD, se eu levei isso para a ferramenta, né, e também a parte construtiva, né, laje, viga, se tem uma viga, se eu tenho um ambiente de 4x4, qual a altura estimada que eu tenho da viga ali, se vai passar uma viga no meio ou não. Era essa a absorção que ele queria, né? O que ele queria ver se eu realmente estava entendendo o que eu estava fazendo. Isso é muito importante. Se você tem esse domínio, cara, você já trabalha num escritório aí de arquitetura e de engenharia, viu? Não espere o tempo passar. Não espere. Vou até brigar aqui com as escolas, né, de arquitetura, alguém pode aqui me xingar, de arquitetura, de engenharia e também de cursos técnicos ali, né? Ah, você tem que estar a partir do segundo ano. Mentira, se você absorve bem isso daí, pega esse domínio rapidinho, você já pode sim, e o que eu aconselho, já vai aí pegando a sua malinha e procurando um estágio sim, cara. Isso é muito importante para a sua carreira, né? O seu futuro dentro da construção civil, né? Isso é muito importante. Bota pau na máquina aí, né? Vai em busca de tudo aí, né? De conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, repertório técnico, e a gente também vai falar muito aqui dos sistemas construtivos que a gente precisa. Estamos em plena mudança, mas uma mudança muito rápida. Daqui a pouco você não vai ver mais casinha feita, né, da convencional ali, né, pilarzinho, viga e tijolinho marrom. Você não vai ver mais isso, tá? Estamos em evolução, em processo de evolução muito rápida. Então, por isso que a gente vai aqui também falar sobre steel frame, wood frame, ICF, wood frame é madeira, né? Metálica. Cara, o que vem no mercado a gente precisa falar, precisa fomentar e conversar muito com vocês para pegar a manha, né? Tudo é possível se a gente entender que tudo é projeto e se a gente entender o todo, né, dos sistemas construtivos, a gente consegue sim fazer grandes arquiteturas
como a gente vai apresentar aqui desse grande arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Eu estou no site dos arquitetos da MMBB, né, do Escritório de Arquitetura, MMBB, depois vocês pegam aí, acho que dá para vocês verem legal aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui, ó. Tá bem aqui em cima, aqui, ó. Tenha isso na sua mente para que vocês sempre consultem e estudem. Vai lá, checa como que esse cara passou as instalações, né? Bombeiro, você vai ver que tem muita instalação aqui em cima, ar-condicionado, bombeiro, exaustão, elétrica, forro, estrutura. Cara, você vai ver a composição de tudo isso aqui, né? Muito importante a gente saber de como tudo isso funciona, de como se desenha as camadas para que a gente consiga dar soluções ali para nossos clientes, e quando a gente estiver trabalhando no escritório de arquitetura, a gente não ser mais um, a gente ser aquele que vai à frente e dá as soluções, tá? Isso é muito importante. Bom, do Paulo Mendes da Rocha, um grande arquiteto, né, brasileiro, o escritório MMBB é o que desenvolve, né? O Paulo Mendes da Rocha tem ali, né, o conceito arquitetônico, e eles vão ajudando a desenvolver. Muito provavelmente desenvolve todo o projeto executivo também de acompanhamento, sabe como o Paulo Mendes da Rocha trabalha, então eles fazem isso, né, desenvolve. Isso é um parceirão, né, os parceiros. Tem outros também, né, escritórios que são parceiros ali do Paulo Mendes da Rocha, mas é muito interessante, né, se ele conhece o conceito, ele sabe como desenvolve, né, ele sabe exatamente o que o Paulo Mendes da Rocha queria ali atingir, né. Eles desenvolvem outros projetos também muito interessantes também do Paulo Mendes. Uma coisa muito interessante, deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Uma coisa muito interessante, sabe qual que é? Paulo Mendes da Rocha, né? Uma geração atrás da nossa ali, né? Um veterano da arquitetura, amo a arquitetura dele. Aqui eu ia te mostrar, não tem os livros aqui dele, mas eu tenho uns 3 livros deles que a gente vai fazer uma série ali de livros, onde a gente estuda pelo livro. Estou filmando o livro e estou ali com uma caneta, né, uma lapiseira, olhando e vendo os detalhes arquitetônicos, tal, como que ele fez aquilo, tentando achar as medidas. Isso é muito legal, que é estudar de fato a arquitetura, entra dentro da arquitetura e não fica como telespectador, né? E aí, cara, até me perdi aqui no que eu estava falando. O desenvolvimento, lembrei. O que acontece? Como ele é uma geração atrás da nossa, a gente bebe da fonte dele, né? Esses caras, por exemplo, o escritório MMBB e alguns outros, eu vou deixar alguns cards aqui, beberam dessa mesma fonte. E aí eu até fiz aqui um vídeo da loja Forma que ele fez, né? Que ele fez uma resolução estrutural também fantástica. O que acontece? Você vai ver a semelhança entre eles, né? E aí você vai ver que tem um desenho todo especial, a arquitetura dele, né? Um desenho muito simples, muito objetivo. E você vai ver como ele envolve a estrutura na arquitetura e faz parecer aquilo tão fácil. Aí você fala assim, aí você vê, né, os escritórios agora fazendo, né, o MMBB, o Ângelo Bucci, né, e outros fazendo, o SPBR Projetos, Nitiese, e, cara, todos os outros fazendo, você fala, de onde esses caras beberam? Né? De onde eles aprenderam? Tá aqui, uma das fontes é essa, cara. Aí você vai ver como ele faz, cara. Demais. Principalmente, ó, depois a gente presta muita atenção nesse bloco aqui, ó, que é fantástico. Esse aqui, ó, é o blocão, né? Eu vou abrir mais. Aqui tá mais visto, né? É um blocão, tal. Cara, presta atenção, né? Aqui também. Eu vou abrir direto. Presta atenção, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens depois. A gente vai chegar lá nas imagens da obra e dos desenhos também. Presta atenção nisso daqui, ó. O tamanho que é essa estrutura, né? Uma parede toda estrutural, um fechamento todo diferente. Vou fazer arquitetura. Quanto que é a parede? 20 por 20, né? 20 centímetros de parede, é um bloco lá de tal. Vou fazer arquitetura. Quanto que essa parede é? 10 centímetros, é o bloco que... Meu Deus do céu. Usa-se, né? A gente vê até na arquitetura desses caras, tem. Mas o todo, né? É totalmente diferente, cara. Por quê?
por conta do domínio da técnica construtiva. É isso que a gente bate aqui. Prestar atenção no que esses caras estão fazendo para a gente conseguir também absorver muito e propor algo novo. Vamos lá, vamos começar de fato aqui. Eu vou abrir as imagens maiores e eu vou passando, né, essas imagens. Deixa eu desviar a câmera, vou até diminuir um pouquinho a câmera aqui e desviar as imagens aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui, gente. Aqui, né, só a implantação zona, ó, ele tá aqui, né, à beira de um mar e tal. Tem uma baita referência, né, do local, né, o arquiteto visita o local e ele puxa muita referência, né. Tem a arquitetura portuguesa é fantástica, tá? Estuda arquitetura portuguesa. Eu vou colocar alguns arquitetos portugueses também para a gente aqui, que eu amo eles, né? São fantásticos, japoneses e portugueses, eu amo a arquitetura deles. Os holandeses também, a gente tem um escritório super, né, badalado ali, holandês, o OMA, né, do Recurrence. Também gosto muito de Renzo Piano, gosto também muito, né, Richard Rogers, cara, que era ali, ali com o Renzo Piano, né, fez uns prédios fantásticos com ele. O Richard Rogers tem um prédio que ele fez na Inglaterra. É um prédio bem conhecido, cara, que você vê a montagem do prédio, você fala, cara, o cara montou o prédio, né? Então foge, né, daquela linha de obra executada, né, de ter tijolo, bloco na obra. Não, ele trouxe, ele vai trazendo os andares, assim, pedaços dos andares e monta. Fantástico. Eu vou tentar pegar esse prédio aí pra gente estudar. Então, o arquiteto vê a inserção, né, da onde ele está inserido e os arredores. Aí você vai ver a referência, tem uma ponte estaiada que tem toda a referência na arquitetura do que ele faz e também da arquitetura portuguesa. Vamos passar que a gente vai detalhando aqui. Bom, esse grande bloco, né, então, o projeto, não é essa ponte aqui não, é essa ponte aqui do fundo, ó, estaiada aqui. Até parece um shopping center, né? Mas é um museu, né? Museu de coches, né? Coches são aquelas grandes carruagens, né? Tá na língua portuguesa de Portugal ali, né? Esse grande blocão, né? Isso aqui é tudo uma estrutura metálica, gente. Fantástico, telhado. Aí observa as linhas de pilar, ó, 2 pilares aqui e 3 pilares aqui na sequência. Então tem mais 2 aqui no fundo e mais 3 desse lado. Só. O que ele consegue causar aqui com esse vão aqui é fantástico, lindo demais. Aí a gente vai ver toda a estrutura também aqui, ó, dessa lateral, né, dessa escada e tal. E também, cara, esse prédio também faz parte aqui, ó, né, do museu. Essa estrutura é linda, né, que ele sobe aqui. Eu expliquei até, eu acho que um outro vídeo, o vídeo da loja Forma, eu expliquei essa estrutura também aqui, o desenho dela, citando, né, esse vídeo aqui. Aí essa estrutura também é linda aqui de concreto, ó, e aí ele resolve, né, essa aqui, ó, ela parte para lá também, ela tem 2 saídas aqui, né, assim dizendo, né, essa estrutura. Fora a parte, né, essa estrutura de concreto aqui. E aí, essa estrutura também é linda, que é muito inspiradora, né? O desenho dela lá no alto, assim, você fala, cara, que desenho bonito de se ver, né? Que traz toda a referência da ponte, traz toda a referência, e aí a gente vê da onde os nossos arquitetos bebem, né? Bora lá, ó. Já aparece ela de cara aqui, né? Acho que tá meio que em meio à obra, né? A foto que tiraram. E ela tá aqui, ó. Cara, a genialidade do cara, né? O desenho do cara, né? Aqui, ó, tem um bloco aqui, né? De concreto e tal, né? Que é uma espécie de um auditório. Um espelho d'água que você tá aqui em cima nesse ambiente. Você vê esse espelho d'água proposital. E aí o desenho todo particular dessa estrutura, né? Que você vai ver que no desenho técnico lá, como o desenho técnico é camada, você vai ver que aqui está desenhado, né, quando ele olha essa planta, numa espessura. E depois ele cortou, né, numa área maior, né, no andar superior. E aí você vê que ele está maior. Muito interessante isso, que é desenho camada, desenho técnico. Mas vamos lá, estrutura. Então imagina, ó, ele sobe essa estrutura, ele desenha essa estrutura, ó,
com esse formato aqui muito inspirador, né? Desce, toca de novo o chão, né? Faz o mesmo desenho, sobe e essa grande viga apoia, né? Esse outro trecho aqui também. E aí, lá em cima, aqui na lateral, ó, deixa eu explicar só antes, aqui na lateral ela segue, né? Depois a gente vê lá e vai descer, né? No outro trecho lá. E aí ele apoia toda essa grande caixa aqui, ó, nesse grande conjunto aí, que é um pilar e tem uma viga lateral. Então ele apoia no superior. Por que ele consegue fazer isso? A gente viu muito nos outros vídeos lá, né? As casas que a gente viu dos outros arquitetos. Isto daqui, ó, é uma viga Verendel, ó. Né? Opa, tá só desenhando aqui, ó. É uma viga Verendel. Você observa que essa viga não é tão robusta que está aqui em cima, nem essa de baixo. Mas não importa a viga superior de baixo, importa o conjunto trabalhando, né? Os esforços em todo o conjunto, né? O peso vai em todo o conjunto. Então, se ele apoia lá em cima, se ele apoia ali embaixo, é o conjunto, é o que vale. E esse dá esse desenho. Então, o arquiteto usa a favor dele o que ele, né, consegue absorver de entendimento de toda a estrutura, todos os sistemas estruturais, né? Não só ali concreto, né, que desenhou belíssimamente, né, essa espécie desse pórtico, desse suporte para essa caixa superior, mas também na estrutura metálica. Então ele trabalha muito bem isso, né, usa muito bem isso. Aqui é um grande paredão, né, lateral, né? Não chamo de paredão, né? Essa empena, né, lateral, que é a parte em si, né, da exposição do museu. Tudo isso daqui, ó, né, até o final lá, internamente é uma grande viga. Isso daqui que a gente está vendo aqui, ó, é a parte de uma viga. A gente vai observar lá. E aqui, ó, a gente tem as estruturas. Sai uma espécie de uma treliça daqui para lá. Isso aqui é um forro, né, que está cobrindo essa área, mas você viu que ele deixa proposital isso já? E os belos pilares circulares, né, que apoiam toda essa fachada, essa estrutura, essa casca, né, que envolve ele. Muito legal. Então, a estrutura é composta, né, por essa grande, né, estrutura metálica. Isso aqui, se eu não me engano, cara, não era 6 metros. Eu acho que é 6 metros ou um pouco mais, se eu não me engano, que eu tinha lido lá. Acho que era um negócio assim. Para entrar essas grandes carruagens e tal. E aí o que acontece? Lá em cima ele tem uma outra treliça também que segura o telhado, né? Não tem muito peso assim. Mas aqui, ó, nessa base, você vai ver que tem umas treliças, né, de apoio aqui, que ele colocou uma laje aqui justamente para fazer o piso de exposição. Aqui ele usa a laje steel deck mais o concreto, né, faz uma concretagem. E em cima não, em cima é só, né, a cobertura em si. Vamos seguir que tem muita foto interessante para a gente ir observando. Aqui é uma imagem geral, né, do museu em si. Aí observando, ó, a gente tem, né, lembra que eu desenhei a linha de pilares lá, ó, que eles estão nesse sentido aqui, ó, os 3, né? E observa essa outra linha aqui, ó, que vai ter lá no fundo também. Sabe que tem aqui também, ó, uma outra estrutura semelhante a essa. Cara, quem imaginaria que o cara desenharia uma estrutura no meio do prédio, né? O cara só consegue desenhar isso, ele domina a técnica construtiva, o que ele quer fazer. E, lógico, ele dominou ali, né, o partido, né, né, o uso do prédio, né, o que o prédio vai ser, para que o prédio vai ser usado, né, qual a finalidade do prédio. Aí ele usa isso em favor dele, isso é muito importante. E aí você vai ver que tem a linha de pilares também, a gente vai ver o desenho técnico, tem a linha de pilares também. E o porquê que ele fez isso? Para diminuir a estrutura, né, e a inclinação de telhado. Uma das ocasiões, né, das questões, muito provavelmente pode ser essa também. E também, quando ele diminui isso, ele acaba deixando toda a estrutura, né, de telhado e as laterais mais leves, porque ele diminui, né, as seções de carga, né? Então tem uma carga aqui, uma outra carga no meio, outra carga aqui também,
né? E também para ele abrir, né, algum vão e tal. Então ele vai, olha só, né, o arquiteto absorve isso, né, a técnica construtiva, estrutural, né, as técnicas construtivas, na verdade, não são concretas, mas também metálica, que ele usou muito, e aí ele usa a favor dele, desenhando essa arquitetura, né, usando a favor da arquitetura que ele quer projetar. E aí, mais um desenho ali, né, mas um desenho não, né, mais uma imagem superior, né, dele, desenho da fachada, interessantíssimo, né, o Paulo Mendes faz muito isso aqui, ó, né, sem o excesso, né, que a caixa de escada está subindo, essa grande caixa. Isso aqui, ó, representa muito, muito, muito a arquitetura portuguesa. Muito, né, esse tipo de abertura aqui, ó, que foge um pouquinho do comum e tal. Cara, muita. Aí você vai ver, eu vou colocar um outro vídeo aqui, vou até anotar na minha folhinha aqui pra gente fazer um vídeo aqui, ó, que é um vídeo, eu não vou me lembrar aqui qual é o instituto que ele representou, mas é do Álvaro Siza. Álvaro Siza, que é um arquiteto português. É um museu, é uma casa da música, não me lembro. Mas você vai ver como ele, arquiteto português super conhecido, ele aplica o desenho dele, a arquitetura portuguesa. Você vai ver que tem muita essa referência aqui, ó, dessa circulação, saindo para fora, tal, que chama mais atenção no prédio, e esse tipo de abertura aqui. E aí ele usa o que? Técnica brasileira, que é muito explorada aqui, que é o concreto armado, né? Muito, muito no Oscar Niemeyer, muito no Paulo Mendes da Rocha. Isso aqui é fantástico, né? Os caras conseguem ir a campo, assim dizendo, pro local, absorver aquilo, né? A natureza daquilo, de que eles fazem melhor e aplicam neles. Como, por exemplo, ali o ganhador do nosso, vou deixar um card aqui, Pritzker desse ano, né? 2022, o francês, né? Cara, conseguiu absorver a arquitetura e ele fala muito isso, mão de obra local e tal, e executa muito bem aquilo, né? E aí a arquitetura é espetáculo, né? A arquitetura faz toda a diferença no ser humano, né? Essa chegada aqui da arquitetura, eu não gosto muito de entrar no conceito, né? Aí, mas eu gosto muito de falar de arquitetura, eu amo isso, então eu acabo falando, ó, essa chegada é fantástica, né? Você não sabe onde está fora, o que limita fora e dentro são essas balaústras aqui, né? Cara, fantástico isso, né? Essa abertura que causa. Você viu que não tem muita estrutura aqui, né? Isso é coisa muito típica da arquitetura nossa, não paulista, mas brasileira, né? Não sabe onde é dentro, onde está fora, né? Traz o que está dentro lá para fora, muito legal. Mas bora lá, vamos falar sobre instalações aqui, arquitetura. Fachada de novo, olha o que ele causa aqui, né? Ó. Um grande vão aqui, tá vendo? Ó? De quina, né? Muito legal, né? A arquitetura portuguesa causa muito isso. Muito importante ressaltar que é deles. E a grande caixa que eu acho linda, né? Superior. Aquela grande viga que eu falei aqui, ó, que também vai apoiar, né? Essa estrutura aí, né? Você vê que ela tá apoiando aqui, né? Embaixo, deixa eu apagar um pouquinho, vocês não entendem. Essa viga que tá vindo aqui apoiando aqui, ó, e apoiando em cima. E aí essa própria caixa aqui também tem uma lateral dela, né, que vai mais ou menos até ali, ó, que também apoia. Aqui tem outro bloco também que apoia, que tem aquele vão central que a gente vê o mezanino ali. Que estrutura linda, né? Fina, né? Branca. Branco é muito da arquitetura portuguesa. Tá? Muito, muito. Rosa também, né? Esse tipo de cor é muito da arquitetura portuguesa. Então o arquiteto trabalhou muito isso, né? Muito. A escolha do arquiteto para fazer isso foi fantástica, né? Paulo Mendes da Rocha. E esse desenho todo especial, né, cara? Que desenho. Lá ele repete a mesma coisa, você vai ver que tem um desenho que mostra as camadas, que ele desenha esse trecho aqui, ó. Ele desenha um pedaço da parede aqui e a parede fechando lá, né? A parte mais grossa representando onde a estrutura. Muito importante isso. E aí a viga Varendel, que suporta essa grande caixa no ar, lá em cima, lá no ar, né? Esse vão aqui. Cara, isso é fantástico. Conseguiu fazer isso por quê? Porque domina a técnica construtiva, né? E aí ele consegue aplicar isso muito bem, né? Ele somou duas técnicas ali e aplicou muito bem isso. Vamos caminhando aqui, uma foto da obra, né, em si. Não consegui descobrir a finalidade ali,
dessa obra, mas acho que deve ser o vão ali, né, que eles estão montando e tal. Fotos já chegando ali, uma exposição, um equipamento, assim dizendo. Olha a estrutura aqui embaixo, ó. Olha o vão, né? A gente vê aqui no finalzinho o pilar de apoio dele aqui. Não tem outro apoio. Olha que bela estrutura desenhada, cara. Né? Muito, muito bela. Tubos circulares, né? Vigaí aqui, ó. Aqui também é interessantíssimo, ó. A gente vê algumas vigas onde a gente chama de alma, que é o centro dela, né? Do tamanho que a gente fala que é padrão, né, de mercado, e a base inferior e a superior iguais, mesma medida, né? Essa viga aí muito certinha, né? O H, né? Eles falam I, o H. Esta daqui, olha como ela é preparada diferentemente, ó. Ela tem, né, a alma dela, né, que a gente chama a parte central dela, a alma é isso aqui, né, a parte central dela, que é onde está todo o esforço ali. Às vezes tem até vigas de alma dupla, né? Aí o que acontece? Essa daqui, ó, o que acontece? Embaixo ela tem uma medida, em cima ela tem outra medida maior. Caraca, né, velho? Que interessante. Justamente porque ele tem outras vigas, né, nascendo aqui, né, outros pilares, o fechamento, né, também nascendo aqui. Então, para ele não colocar, né, fazer um elemento desse tamanho aqui, né, menorzinho, depois ter que, sei lá, emendar, fazer um outro detalhe diferente aqui para apoiar, né, toda essa fachada, ele faz uma base maior aqui, né, da viga e vai colocando os elementos ali, desenhando tecnicamente. Muito provavelmente o que acontece, teve que um desenho técnico ser muito específico dessa área. Um desenho técnico ali, né, de falar, olha, eu vou ter a estrutura que é X de largura, depois eu tenho um revestimento externo, né, o fechamento externo que é mais Y, internamente eu tenho mais H, que deve ser um fechamento em alguns determinados locais, quanto que ficou, ou passa uma tubulação, uma coisa desse tipo, quanto que ficou, né, desenhado isso aí, chega na solução, né, dessa largura aqui. E os desenhos, né, isso daqui, ó, que a gente tá vendo esse conjunto, então ele é, ó, deixa eu só desenhar, vou apagar aqui, vocês vão entender o que eu vou desenhar aqui, ó. Esse conjunto, uma viga aí aqui embaixo, uma viga aí aqui, ó, você tá vendo bem no cantinho dela aqui, ó, tem marca aqui, ó, uma outra viga aí aqui. E aí você vê essa barra que está descendo aqui, né? Ela tem uma espessura, viga aí, lá em cima também tem. E aí desce a barra aqui, formando uma treliça aqui. Ele forma essa treliça, essas barras redondas, né? Eu vou ter uma outra treliça aqui, ó. Né? Desenhar ela aqui mais ou menos, vou ter, né, uma outra treliça aqui. Essas barras redondas, ela vai ligar as treliças, ó. Ele vai ligar, né? Olha que interessante, ela liga na parte superior, né, e na parte inferior. E vai interligar essa treliça. Muito provavelmente, né, pelo conjunto ali de travamento, né, e de esforço que acontece. Aqui, ó, também acontece a mesma coisa. Tá vendo? Eles usaram o mesmo sentido, né, de travamento das treliças. Muito interessante, né? Que desenho bonito, né? Que aí o arquiteto faz questão, tá vendo que ele não tampa isso, né? Deixa eu apagar um pouquinho, ele não tampa isso. Ele tira, né? Deixa o forro mais espaçado ali para mostrar isso para quem chega e tal, tá vendo? Ele poderia colocar o forro até aqui, né? No canto e fechar isso, mas não, ele faz questão de deixar isso exposto, né? Para que a estrutura faça parte da arquitetura, né? Eles vejam do que aquilo, as referências que eles veem em volta da ponte e tal, chegue até eles aqui, né? Isso é aquela sensibilidade arquitetônica, né? E aí, ó, olha que fachada bela, né? Belíssima fachada, né? Ó a ponte lá no fundo, ó. A vigaí aqui, ó, superior, né? Essa belíssima fachada. Sabe por que tem esse ponto aqui no meio aqui? Porque nasce o pilar aqui, ó, da estrutura e depois ele vai descendo aqui e vai formando, né, as vigas aqui, ó. Vai subindo, sabe que desenho fantástico, estrutura enorme, linda, o vão lindo, né? Bem típico do Paulo Mendes da Rocha. Essa praça que é muito típica da arquitetura portuguesa, isso aqui que eles fizeram, que o Paulo Mendes desenhou, né? Opa, subindo aqui, esse desenho, esses recortes, o arquiteto português faz muito isso, né? Paulo Mendes da Rocha fez muito isso também,
um dos museus que ele fez, né, um museu de São Paulo. Muito interessante, né? Vamos caminhar que tem bastante coisa, ó. Olha que interessante, né? Aí ele usou, né, da parte da arquitetura para jogar a luz, ó. Muito lindo e tem muitas instalações passando ali. Isso que eu te falei, que eu falei, ó, que ele causa, né? Tá vendo, ó? Então como ele tem, ó, por que ele consegue causar isso e não tem um pilar aqui no canto? Porque isso aqui é uma grande estrutura, que é uma vingona, Verindel, né, que a gente gosta muito de explicar. Isso aqui é uma outra viga Verindel, né? Vai até o fundo lá e tal. Como elas se autossuportam, elas só se tocam lá na quina e elas estão, né? Isso aqui é uma autossustentação aqui também, né? Então independe se tem um pilar aqui ou não, né? De apoio ali. E aí, ó, aqui, ó, lembra que eu falei que aquele bloco lá superior chega num trecho aqui, ó, chegou daqui, apoiou aqui, cara, as duas vigas apoiando, né? O que é aquela composição, né? Dessa estrutura. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se tem uma foto para frente. E aproveitamos, né? Vamos voltar só uma aqui. Ó. Aqui, ó. Opa, essa aqui. Dessa grande caixa aí, né? Como que ele apoiou ali essa grande caixa? Como se dá isso? Então, ele tem essa grande viga aqui, ó, né? Que é do canto, que está aqui, ó, de apoio. Ele tem do outro lado, que é aqui, o outro apoio dele, né? Aí ele traçou uma viga Verendel aqui, né? Que é essa vigona aí, que tem uma viga superior I em cima, uma outra inferior I embaixo, e aí ele tem as barras que vai travando ele aqui, ó, né? E aí o que ele fez? Ele pegou essa viga Verendel e replicou no final dela aqui, ó, a mesma coisa. Aí ele vem e apoia a laje dele aqui, ó, nesse menor vão aqui, né? Aí ele faz uma steel deck, uma coisa desse tipo, você viu que tem mais estrutura embaixo, põe a steel deck e concreta aqui, ou usa o painel wall aí, nesse sentido. Eu acho que ele concretou aqui, se eu não me engano, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Esse projeto é grande, lindo de se ver, gostoso de se ver. Olha aí, né? Aí ele chegou, né? Tinha chegado aqui, ó, na verdade, né? Desenho lindo, né? Da estrutura, né? A espessura do pilar, né? Muito bem feito. Portugueses executam obras muito bem feitas, tá? Que eles tratam muito bem o material. Isso que eu acho muito legal, né? Ó, tá vendo? Tudo isso aqui é detalhe. Encostou aqui? Não encostou, né? Detalhe, né? O chanfro também, esse belo detalhe, né? Onde casou, né? A viga, que é onde ele apoiou, também tem um detalhe ali também, né? Onde ele encaixar a viga. Fantástico, isso é fantástico. Olha que desenho lindo, né? Do projeto em si, né? O apoio, né? Cara, que desenho fantástico. Olha, se ele até colocasse um pilar aqui nesse mesmo formato, também ficaria lindo. Mas, né, quem somos nós? Lógico, depois você vai ver no desenho lá, a robustez desse pilar, né? O diâmetro dele é um belo de um pilar. Mas, quem somos nós, né? Paulo Mendes da Rocha está desenhando, então, né? Nos livre, né, de qualquer comentário desse tipo. Aí, mais um detalhe. Olha que pátio lindo, né, cara? Olha que interessante, ó. Ele usa, quando o cara conhece o que ele está usando, os materiais, as técnicas, ele usa a favor dele. Então, observa que aqui no pátio ele tem luz voltada para baixo, que está em cima daquela malha. Ele deixou proposital isso aberto e jogou luz para cima para a galera ver a estrutura, chamar a atenção mesmo, que é, cara, lindo demais, né? Ver isso. Olha aqui, ó. O outro detalhe, né? Lindo, né? O vão, né? Os vãos grandes representando muito a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, né? Que é isso mesmo, grandes vãos. Cara, lindo, né? Lindo, né? O desenho, vamos tentar entrar. Olha que visual, né? Aí a gente começa a detalhar um pouco mais. Olha isso aqui, ó. Hidráulica, né? Estrutura. Aqui tem uma bandeja, ó, tem tubulação aqui, ó, passando de ar, né? Ó, outra tubulação de ar, uma bandeja que muito provavelmente deve ter alguma instalação. Cara, tem que compor tudo isso dentro da arquitetura, né? Compor. Então, se a gente vai observando a altura da viga, né? Da composição da viga, onde ele colocou,
né? Onde vai a fixação da estrutura, né? Que é estrutural, que não pode mexer, a altura dessa viga, como que ele faz essa composição. Cara, tudo isso são camadas de desenho, pensamentos de desenho, onde os arquitetos e os engenheiros vão trabalhando junto, né? Os projetistas também, né? Se você pega essa manha, esse todo do que vai ser a obra, quais interferências possíveis, o tamanho do vão, desenhar isso tecnicamente, isso é muito importante, cara. Muito importante. É isso, a absorção, tanto do desenho pequeno quanto do desenho grande, é isso. A absorção é a mesma, né? Absorver, né? Isso é a mesma coisa. O que muda é a escala do desenho. Aí uma imagem, né, geral, vamos caminhar mais um pouquinho. Um grande vão. Estrutura no meio do caminho, caramba, não é estrutura no meio do caminho, cara. Proposital mesmo, né? É deixar isso. Essa grande parede aqui é aquele miolo central que eu te falei que tinha duas outras linhas de pilares, né? Ou de pilares não, de uma parede estrutural que apoia nos pilares, aqueles dois pilares que estão num eixo menor, né? E aí o que acontece, ó? Na verdade ele está segurando essas duas paredonas, né? Essas duas estruturas laterais. E aí, de novo, ó, usando a arte da estrutura, a arte das instalações para a arquitetura, né? Você chega nesse ambiente, você vê as instalações muito bem feitas, né? Aí é a opção, né? Surgiu aqui de pintar todos de branco, estrutura de branco, ter essa linha, né? Embaixo aqui, esse aramado, essa grande tela aí de forro e a iluminação por cima, causando todo esse efeito lindo, né? E aí também, olha aqui, ó, ar-condicionado instalado, as bocas de ar-condicionado, tem que descer a tubulação de ar-condicionado, né? Tem elétrica, muita elétrica passando, hidráulica passando aí em cima, que é muito importante. Tem uma tubulação bem robusta aqui, né? Ó, passando para lá, deve ser de ar-condicionado mesmo. Passando, então o cara desenha, ó, o piso, né? E aí tem que desenhar vigaí, se tiver vigaí, laje, né? Interferências, né, de estrutura que a gente está vendo ali. Aí ele vai ter o forro, aí ele vai ter, né, a linha, né, de ar-condicionado, por exemplo. Vai ter estrutura, né? Na verdade, ó, como está intercalado, né? Estrutura, vai ter linha de estrutural, depois a cobertura. Cara, e aí, qual é o tamanho desse pé direito? Como isso chega no pé direito? Na verdade, a gente começa ao contrário quase aqui, né? A gente estipula, né? O que acontece, né? O arquiteto, com o repertório dele técnico, projetista, arquiteto, né? Desenhista ali de edificações, né? Projetista de edificações, técnico de edificações, engenheiros. E aí, ó, vamos entrar aqui, ó, nas fotos da obra. Eu só voltei um pouquinho aqui, ó. Imagens, fotos da obra aqui, ó. Deixa eu entrar no modelo físico, aí a gente vai conseguir entender o negócio, o que é a maquete, quer ver? Ó? Olha a maquete aqui, cara, dele. A representação da maquete, ó. Cara, praticamente é o que está lá mesmo, né? Ó. Interessante, né? A maquete às vezes muda, né? Aquele bloco, esse aqui, ó, que eu tinha explicado antes lá, né? As divisões, os blocos centrais e tal. Estrutura apoiada nos pilares, os pilares aqui, ó. Estrutura lateral. Opa, que desenho, né? Numa outra lateral, a estrutura central, ó, estrutura central apoiadas, e aí ele tem uma água assim dizendo, né, de telhado aqui, a outra aqui, e aquele miolo central onde a gente viu até aqueles detalhes, né, do forro, né? Aí, ó, o desenho, ó lá, olha que interessante, ó, marcando bem os pilares, e aí aqui também, né, ó, os pilares marcando, ó, os tipos de abertura que ele faz, muito legal, né? Muito interessante, é um blocão, né? Aquela grande viga lá. Vamos caminhar mais um pouquinho, tem muita coisa legal pra gente ver a escada, né? Mudou um pouquinho aqui, né? O desenho, mas basicamente é esse aí, ó. Interessantíssimo, né? Deixa eu voltar aqui, a gente vai agora direto lá para fotos da obra, peraí. Fotos da obra, aqui, ó. Bom, essa é a ferragem de um pilar, né, daqueles lá. Caraca, né, velho? Nossa, é bonito de ver, né? Quem gosta de obra é muito bonito de ver, cara, caminhando. Essa aqui é aquela grande viga
que a gente vê, a gente tem aqui todo o desenho especial, aquela viga lateral que a gente vê que apoia, né, a estrutura metálica aqui, né, que ela vai se apoiar aí, né, a sustentação lateral dela. Aí ela aqui, ó, é o que eles estão fazendo lá, né, que a gente viu a ferragem, é essa daqui, ó. E aqui o desenho todo especial dele, né, da concretagem e tal, a grande viga que ele vai ser concretado é aquela ali, ó. Né, como, né, que eles apoiam isso, ó, andaimes metálicos, né, escoras todas metálicas, ó, a altura dessa escora aqui, cara, né, ó, isso aqui é impermeabilização, ó, impermeabilização de obra, cara. E aí vamos caminhar mais um pouquinho, e aí, olha só, isso aqui que a gente está vendo, ó, é a viga, ó, o pilar está aqui, ó, que vai ser içada, né, e apoiar nesse pilar aqui, ó, na linha de pilares aqui. Caramba, né, bicho? Olha a altura da viga, olha o desenho dela lá. Meu Deus, né, cara? Que vigaça. E aí vamos caminhando aqui, ó. Aí a execução, né, da grande viga, ó, o blocão lá do fundo aqui, ó. Tá vendo? É concretão, né? Concretão, aparente. Concreto armado, né? Cara, 2 linhas de escora, né? Tá vendo? É claro, né? Você tem que escorar os andaimes, a passarela para conseguir apoiar essa concretagem. Tudo isso é detalhe de obra, cara, que a gente precisa observar como isso vai ser executado. Por quê? Porque se você não consegue executar isso na obra, você não consegue projetar isso, né? Você projeta isso, mas não é executável na obra, fica inviável. Uma das coisas, ó, eu estava conversando com um grande amigo meu e ele só faz casa em steel frame, né? Que é construção seca praticamente. E aí teve uma situação dessa, ó, tá vendo como a gente usa no dia a dia toda a expertise, né? Que a gente aprende, todo o repertório. E aí o cara queria fazer uma casa entre 2 casas. Só que o que acontece? A parede de steel frame é uma parede onde você basicamente monta ela deitada, né? Você pode até ir montando ela em pé, mas monta ela deitada e issa ela, levanta ela, né? Só que o que acontece? Se você fizesse isso, você não conseguiria colocar revestimento nela. Ou, por exemplo, você tem a laje e aí você vai levantar ela e apoiar ela aqui em cima, você não consegue dar acabamento nessa junção, né, da laje e da parede. E aí é um grande ponto de infiltração. E também você não consegue dar acabamento porque você está entre 2 casas. Como é que você dá esse acabamento certinho, né? Dá para colocar um rufo? Dá. Mas, cara, acaba causando grandes problemas na obra. E a obra, né, por exemplo, de steel frame, por exemplo, não pode receber água. Senão estraga todo o material. Tem muita madeira também, né, que usa USB, né, na composição dessa parede, gesso acartonado na parte interna e tal. O isolante, né, interno também, cara, acabava prejudicando tudo. Então, não dava para executar naquele sistema construtivo, né? Fica quase inviável. Não é que não dá. Para você conseguir fazer com que essa obra sane todos os problemas dela, acaba ficando inviável, né? Você tem que colocar processo em cima de processo. Aquilo que seria mais prático, que seria o steel frame, né, mais rápido, acaba se tornando até inviável para aquele local ou para aquele projeto específico. Agora, se você afasta o projeto, né, você tem uma área de manutenção e tal, né, deixa a casa mais isolada, as paredes mais isoladas, aí tranquilo, vai que vai. Né? Então, são situações que acontece e muito. Bora lá. Essas vigas são as vigas lindonas, né? Que é aquela viga da parte superior. Olha que interessante, ó. Aqui a gente vê um detalhe dela, ó. Estruturalmente é isso aqui, né? Ó, essa viga de baixo, a viga de cima. Vou te mostrar um detalhe aqui na forma, por que eles fizeram isso daqui, ó. Vou te mostrar um detalhe aqui, que aí o que acontece, ó. Importância de repertório, de a gente ver parte técnica de obra, né? Obra e desenho técnico, como que se executa na obra, por isso que a gente está fazendo esses vídeos, como se executa e como observa na obra e como projeta isso, como desenha isso, porque se isso não for desenhado, por exemplo, no projeto de estrutura, não consegue se fazer esse encaixe. Aí eu vou te falar o que é.
nas duas extremidades tem esse encaixe. E aí, ó, esse desenho aqui, ó, né, esse desenho, ó, essa viga é a viga superior estrutural e a de cima. Olha o quanto ele tem aqui, ó, de instalações. Lembra que a gente estava observando lá embaixo? Aí ele tinha isso daqui, né, que era bem embaixo, tinha uma estrutura passando, o forro. Aí depois ele tinha outros elementos, tinha uma bandeja, tinha tubulação passando. E aí ele tem a laje também chegando aqui. Então tudo isso aqui, ó, muito não, assertivamente, a gente pode falar assim, que isto daqui, ó, todo esse conjunto aqui foi feito para que passasse as instalações ali. Por quê? Só aqui, né, nesse trecho não passariam as instalações, ficariam para baixo de toda a estrutura, porque nessa linha que a gente tem aqui da estrutura, está passando toda parte estrutural que trava essa estrutura, né? Aqueles outras áreas que travam a estrutura. Aquelas outras barras, né, que travam a estrutura. E aí eu volto com você aqui e falo, tá vendo isso daqui? Né? Lembra que eu falei que o esforço pode ser aqui ou pode ser embaixo, que o que vale é todo esse conjunto aqui, a montagem de todo o conjunto é o que vale para todo o esforço, que é uma viga Verendel. E por que ele fez isso daqui? E aí a gente percebe que essa estrutura está apoiada só em cima, né? E não está apoiada embaixo. Vou deixar um vídeo aqui com um card aqui de um projeto do arquiteto Jorge Bonfim. Ele fez uma estrutura Verendel, metálica, que pega praticamente 2 andares, e você vai ver exatamente isso aqui acontecendo e apoiando não nas duas extremidades, não a extremidade superior, apenas numa extremidade que é de baixo, né? E muito semelhante a isso que eu vou te mostrar aqui, só que o dele tem um vão aberto. E Paulo Mendes da Rocha e Jorge Bonfim fizeram na minha querida cidade de São Bernardo, aqui eu moro em São Caetano, mas nasci em São Bernardo, então o ABC paulista é nosso aqui, como dizem, né? Tem, né, um prédio em conjunto com os dois arquitetos se formaram praticamente ali, acho que na mesma época, na mesma escola, eu sei que é no Mackenzie, mas na mesma época, né, eu acho que até mesmo período, assim dizendo, né, e fizeram o Paço Municipal de São Bernardo do Campo em conjunto, um edifício muito legal, né, com uma história ali, desenho arquitetônico fantástico de fachada, muito legal, que ele espelhe para fora ali a estrutura da caixilharia e faz um desenho todo legal. Vou fazer esse vídeo aí também com a arquitetura na rua, lá filmando direto lá. E aí, olha só, bora lá, né, mostrar esse detalhe super importante. Olha aqui em cima, ó, o detalhe que ele fez, ó, né? A gente só começa a observar isso porque a gente vai para a parte técnica e começa a dissecar isso com muita vontade de aprender. Isso aqui, ó, se o engenheiro não desenha, como é que ele encaixa isso aqui? Né? Se o projetista que trabalha com o engenheiro, né, você aí que está puxando mais, né, fez o desenho técnico ali e está puxando mais para o desenho de estruturas, por exemplo, trabalhar com o pessoal da engenharia, cara, se você não sabe como funciona isso na obra, você não consegue desenhar isso aqui, ó. Isso aqui encaixa exatamente aqui, apoia, né, na parte da estrutura. E que interessante, né? Por que que a gente viu aquela parede grossa, né? A gente viu até a parte de baixo, né, da parede, assim. Por que a gente viu essa parede grossa? Justamente para ele, para quê? Para ele desenhar uma parede grossa, aí ele vem e faz um recorte aqui na parede, ó, né? A parede segue, aí a gente tem esse recorte na mesma linha e depois mais fininha. Essa aqui, a minha que está vou deixar mais grossa aqui, ó, né? Mais grossa, que representa de fato a parede. E aí ele faz esse desenho, aí tem a medida específica aqui, a medida específica aqui, a profundidade e tal. E aí ele vem e encaixa a peça dele aqui, em cima. E aí, o que acontece? Nesse trecho aqui não tem esforço, né? Mas ele começa a ter o esforço a partir, né, da parte de baixo. Então, em profundidade é só essa altura aqui, né? Teoricamente, né? Em profundidade é só essa altura. E aí começa a ter a compressão que pega a vigona aqui, né? Essa vigona aqui, ó. Opa, de concreto. E olha que interessante, né? Tem esse recorte para encaixar certinho. Então ele issa essa peça aqui, ó. Imagina assim, ó. Essa medida aqui, ó.
do recorte, né, do final do recorte até o final do recorte lá, tem que ser exata. Por quê? Aqui a gente está falando em metros, estrutura de concreto é mais metros, né? E estrutura metálica a gente fala em milímetros. E aí o cara tem que bater essa medida aqui, ó, do final aqui até o final aqui, bater na lata, filhote, certinho, para encaixar essa estrutura lá, e aí só apoiar. Muito provavelmente ele parafusou algumas coisas aqui, né, para a estrutura não balançar e depois ele colocar a laje. Mas é exatamente isso, essa observação que eu quero que a gente que está aqui estudando arquitetura, estudando construção civil, pegue ali, né, para desenhar isso lá na frente, tá? Legal, né? Tá vendo? Legal a gente ver aqui que a gente está vendo como o obra se comporta. Aqui, ó, a estrutura que a gente viu lá, tá vendo? A parede seca praticamente, né? No concreto. E aí a estrutura das lajes aqui, ó, né? Que são essas vigotas. Puxa, pelo menos a rocha faz muito isso, cara. Que vence esse grande vão aqui. Né? E aqui tem mais, ó, eles estão montando mais ali no fundo, né? Quando a gente projeta, vamos ver se a gente consegue achar uma outra imagem aqui. Quando a gente projeta, linda essa imagem, né? Quando a gente projeta concreto armado, né, como parede, isso aqui tem que ser muito bem definido, né? A carpintaria tem que ser muito, mas muito bem feita, né? Essa medida aqui, ó, muito bem executada. Por quê? Porque o objeto que entra aqui, né, o elemento que entra aqui é uma parede estrutural, ou como se diz? Um fechamento, não, né? Uma porta, ou um elemento, né, de fechamento, né, que pode ser móvel, pode ser fixo, que sob medida, né? Então, o requadro, a gente não pode vir aqui depois, vamos descascar a parede aqui para encaixar isso. Não, o requadro deve ter que ser muito bem feito para vir encaixar. Aí você fala assim, não uso, pô, essa obra é muito grande, não vamos usar concreto aparente, não sei o que lá. Quem está usando muito concreto aparente agora, usa um conjunto de formas no térreo, né? Geralmente eles usam dois conjuntos. Usam no térreo, aí concreta o térreo, usa o de cima, né? Aí concreta esse, começa a montar outro, e aí assim vai usando um conjunto de formas e fazendo isso até lá em cima. E tem que saber muito bem como é essa abertura aqui, porque encaixa produtos padrões de mercado, portas padrões e janelas padrões. Quem está fazendo isso muito? Construtora MRV. Gafisa eu já vi fazer aqui em São Caetano, hein, na minha terrinha aqui. São Caetano, um prédio considerado de alto padrão para cima, fazendo esse tipo de arquitetura. Concreto aparente, não fica mais montando aquelas vigas e pilares, e depois, né, pilares, vigas, lajes, e depois concreta aquilo, e vai subindo a alvenaria, e depois faz a outra laje. Não, eles estão fazendo um conjunto, tudo já de uma vez. Né? Todas as paredes ele monta e concreta a parede tudo de uma vez. Depois sobe o conjunto de forma concreta. E aí? É isso aqui, essa técnica que ele está usando aqui, cara. Né? Essa técnica. Se isso não é muito bem desenhado, muito bem estudado, cara, é um fracasso. E aí? Você vai trabalhar de desenhista, de projetista numa construtora dessa, você não entende de técnica construtiva, como você vai fazer? Né? Você só pensa na paredinha de 20 por 20 ali, de 15 por 15. Então, a gente tem que entender de todas as técnicas construtivas. Olha lá, agora a gente começa a entrar na metálica. Olha que interessante. Em viaduto a gente vê muito isso, né? Exatamente isso, ó. Um pilarzão robusto, né? Onde aguenta todo a parte estrutural, né? Ele precisa ter esse robusto, viu? A ferragem lá não dá para ser um acabamento em volta da ferragem ali, uma espessura em volta da ferragem muito fina, né? Ele tem que ter, como é muita compressão, né? Por isso que tem aquela grande conjunto de ferragem uma próxima da outra, porque faz a compressão e não pode estourar para fora. E o que segura para não estourar é a ferragem. E aí o que acontece aqui, ó? A compressão vai bem no centro do pilar, né? Então, o maior centro maciço de concreto é no centro. Por isso que ele conseguiu subir isso aqui, ó, né? E aí faz a força para tentar estourar e em volta a armadura.
O pilar é muito lindo, né? Você vê ele concretado assim, a gente gosta de obra, é lindo. E aí ele sobe. Esse apoio aqui, ó, é como se fosse um amortecedor, que a gente vê muito, né? Muito em pontes, né? Por quê? Porque toda a estrutura da ponte, né? A parte superior da ponte, ela é um blocão pesadão, né? E aí o que acontece? Ele só apoia, né, em um ponto específico, igual ele fez aqui, ó, só apoiou em um ponto específico, né? Pode ver que tem um pilar subindo bem, né, nessa direção, só apoiou nesse ponto específico e toda a estrutura desce ali, né, caminha nesse sentido. E aí aquilo que eu te falei, olha a base, né, a parte superior, né, dessa viga muito mais grossa que a inferior e, né, esse desenho bonito aqui, né, que ele forma, né, e aí o que acontece? Por que ele desenhou dessa forma? Olha a espessura aqui, ó, do pilar, e aí ele tem mais uma outra área aqui também onde ele encaixa a fachada dele e a estrutura dele, você vai ver que vai trabalhar tudo nessa espessura aqui, ó. A estrutura vai trabalhar toda nessa espessura. Fantástica, essa obra é fantástica, cara. Essa obra é uma aula de arquitetura, engenharia, de composições, né? Ali de todos os conjuntos. Uma aula, né? Aí, ó, olha aqui, ó, as vigas, ó, aquela viga que eu falei que atravessava as treliças, né? A gente vai ver umas outras treliças de telhado, né? De estrutura metálica, né? Somente de galpões e tal, feitas em perfis, né? De perfil C, um perfil mais fino, né? Até cantoneiras e tal. Olha essa daqui que ela é feita de vigaí, cara, né? Olha isso, vigaí em cima, no banzo, que a gente chama banzo superior, vigaí embaixo, e vai formando toda a treliça. Cara, que estrutura robusta, né, cara, para segurar isso. Então imagina, ó, ele tem tá os pilares, tem aquela grande, né, treliça, né, que a gente tem, que é a Verendel autona, né, de 6 metros. E ele tem uma outra treliça, que é essa daqui, ó, que nasce, né, onde a gente tem um pilar aqui, assim dizendo, nasce desses pilares e das partes intermediárias aqui, ó. Essa treliça nasce aqui, ó, né? Na verdade, ela vai naquele sentido lá. Vamos tentar desenhar aqui, ó, na perspectiva, para vocês entenderem, ó. Aqui, grande treliçona, né, da lateral. Vai dar certo aqui meu desenho? Aí vai fazendo isso aqui. Ih, cara, acho que não vai dar muito certo não, pera aí. Deixa eu voltar aqui. Aqui. E aí aqui a gente tem a treliça, certo? Será que vai dar certo? E aí, ó, a gente tem aqui tem um pilar aqui, né? Ela nasce tanto aqui na direção do pilar, né? E ela nasce pra cá, ó, assim, ó. Deixa ela mais espessa aqui, ó. E ela vai seguir pra cá, né? Parte superior e a parte inferior. Ó, vai vir pra cá, ó. Entendeu? E vai nascendo outras também do meio aqui, ó. E aí, formando isso aqui. Que aí ele põe o piso em cima dessa daqui. Tá? Ele vai pôr o piso aqui em cima, ó. Caraca, então, você tem que ter um cara que só fica desenhando essas estruturas, todos esses detalhes, ó. Isso aqui, ó, é desenho, tem que desenhar essa peça aqui, ó, peça por peça, dessa estrutura, para recortar isso, né? Recortado numa máquina, lógico, né? Industrial, e conseguir montar essa estrutura. Não sei se chegou essa treliça na obra, mas para montar isso, tá vendo? Ó, o detalhe aqui, ó, o recorte dela é um recorte na base, né? Onde ela apoia na base e também em cima, né? Porque ela chega, né? Ela chega quadrada, assim dizendo, né? E aí tem que recortar aqui e recortar a outra face também para conseguir o encaixe. Esses detalhes aqui também, tá vendo? Detalhe de fixação, naturalmente fixa alguma coisa aí. Tá vendo quanto desenho, cara, que faz? A base, a solda, né? Olha que muito bem feita a solda, por sinal. Então são esses detalhes que, né, por exemplo, um profissional você fez ali desenho técnico, né, ou está no começo de arquitetura ou de engenharia e tem uma das ferramentas, você consegue desenhar isso, trabalhar no escritório de estrutura metálica. Tem que ter muito desenho, muito conhecimento e muita absorção do geral da obra. E aí aquilo que eu falei, ó, já estava explicando justamente, se eu deixasse passar ali mais um, né, chegava aqui, ó, o pilarzão, ó, tá aqui, né, o pilarzão.
A viga, olha a base da viga, né? A base não, né? A parte superior da viga. A vigona, né? Chegando, né? Embaixo. As vigas transversais, ó, olha que interessante. Aqui vai um piso em cima, né? Bem robusto para aguentar o piso. E a bela viga gigantesca Vrendel, né? Alta. Caraca, né? Que desenho bonito, cara, de se ver. E aí aquelas viguinhas, ó, aquela treliça do telhado, né? Que ele vai ao telhado. Muito provavelmente isso aqui também é calculado para suportar as instalações, né? Que passa tubulação de água, ar-condicionado, passa tudo pelo meio aqui, né? E depois a gente tem um forro mais para baixo. Olha isso, cara, né? Tem a viga lateral aqui, que é a da fachada, né? Tá vendo os pilares, não tem mais nada para lá. Aí a gente vê a do meio aqui, ó. É a mesma viga, ó, igual, né? Caramba, que desenho, né? Fantástico. Muita aqui a gente fala muita arquitetura e muita engenharia ali a favor, né, desse belo desenho arquitetônico formado aí. Cara, muito legal, não é? Muito legal. Vamos ver mais detalhes aqui, ó. Aqui ó, é a base, né, de piso que eu te falei. Olha quanto tem de desenho, né? Essa aqui travam, né, todas elas, ó. Tudo isso é desenho, cara. Tem um desenhista que faz tudo isso. Tem um desenhista que trabalha fazendo tudo isso, ó. Aí qual que é a altura? A laje vai encaixar aqui, vai passar por cima, ou é o perfil, por quê? Muito provavelmente eles pensaram no seguinte, aqui vai ter um perfil, que é a steel deck. O que é a laje steel deck? É uma espécie de uma telha, que lógico que é mais reforçado, que eles põem, né, como base, como forma, né, dessa... É como se fosse uma telha, eles põem como forma, né, dessa estrutura. E aí o que acontece? Ele, lógico, põe a ferragem e tal, e depois eles concretam tudo isso daqui, ó. Né? Passa o concretão aqui em cima. E aí a forma embaixo fica aparente, né? Às vezes o pessoal põe forro ou pinta ela, e em cima fica como se fosse uma laje de concreto. Mas ela está toda apoiada aqui, ó. Como ela é uma peça metálica, né? Ele consegue apoiar muito, elimina bastante escoras, tal. Isso é muito legal. Não sei se teve escora aqui, né, para concretar essa laje, porque tem uma estrutura robusta, linda. Olha que interessante, ó. A gente vê vigas passando de assim, né, que está apoiando, muito provavelmente aqui deve ter aquele pilar, né, de concreto e mais a treliça aqui para cima. E também, ó, umas transversais. Cara, quanto desenho de estrutura metálica tem aqui para fazer, né? Caramba, né, os encaixes e tal, né? Que projetaço é esse, né? Muito legal de se ver. Vou caminhar mais um pouquinho, olha isso, né? Você já imagina que é em pena, fechando, ó. Detalhe de novo, ó. Ele inverteu lá, né? A mesma viga, ó, agora aqui, a base, agora sim, a base dela é mais grossa, em cima é mais fina, né? Tá vendo? Ó? Ele vai unindo esse pedaço. Não fez uma viga aqui e fez outra. Aí ele faz a mesma composição. Imagina assim, ó, vai ter que cortar essa viga, vai ter que produzir ela, tal. Então ele faz igual em cima, repete ela em cima. Por quê? Porque ele vai ter que encaixar a fachada dele aqui, ó, né? Ele precisa encaixar a fachada dele aqui. Muito importante isso para dar esse acabamento. Quando a gente vê a fachada, a gente vê claro, né? O desenho aqui, ó, a gente vê muito claro o desenho dessa base, o desenho dessa base superior, a fachada encaixada aqui e a base inferior. E olha só, né, o desenho de apoio aqui, ó. A viga tá a metade aqui, na verdade, aqui, né? Olha que interessante, né? Depois ele vem, apoia, né? Solda ela aqui, né? Primeiro apoia, põe no prumo e solda ela aqui. Ó, lá no fundo, lá, que interessante. A passarela passando lá. É fera, né, cara? Muito legal, né? Da referência. Olha, isso aqui é como se fosse o pavimento, ó. Estão concretando aqui, ó, a laje, ó. Aqui, ó. Né? Nesse trecho está concretado. Tem uma mangueira aqui de concreto, ó. Então ele está concretando, está passando aí o que a gente chama, não é se baixar o sarrafo, ele está passando o rodo, né? Eles passam o rodo, né? Do concreto ali. Literalmente é o rodo mesmo, né? E vem passando aqui. E aí estão concretando essa área que não foi concretada ainda, ó. Então tem as vigas aqui, ó. Tá até mais para cima a viguinha aqui, ó. Então o concreto vai um pouco mais para cima, aí tá vendo? Teve mais parte ali de detalhe. Então as vigas do telhado, então eles apoiam, que interessante, né? Eles montaram a casca estrutural, como a gente vê até em prédios convencionais de concreto, e depois ele veio fechando.
Aí eu te pergunto, né? Olha o outro detalhe de estrutura aqui também. Sabe aquela janela que a gente via na frente menor, que era bem retilínea? Olha aqui como que ele fez, ó. Ele não fez uma viga. Ah, a gente falou, tem uma viga Verendel gigantesca. Lógico, né? Até eu mostrei lá que, né, na fachada principal tinha uma, na menor também, uma viga Verendel. Mas não era uma viga total, né? Aqui a gente vê mais um detalhe, ó. É uma viga Verendel, mas ela está apenas na parte superior. Aqui está, ó, a parte inferior tem uma outra viga Verendel, ó, que interessante. Para ele conseguir causar isso aqui, ó, deixar esse vão aberto aqui, ó, de fora a fora. E aí, cara, você consegue executar aquilo? A gente consegue executar aquela, ó, uma simples abertura. Olha quanta técnica tem aqui naquela simples abertura. Teve que fazer uma parte superior, né, uma viga superior para apoiar a fachada e depois uma viga inferior para apoiar o parapeito, e aí ele consegue manter toda aquela parte aberta. Tá vendo? Técnica de projeto. Se não tem esse conhecimento, esse repertório, como que a gente executa isso, cara? E repertório técnico, cara. E como que a gente consegue estudar, cara, a obra, tá vendo? Pela internet, cara, a gente está estudando, né, a obra, cara. A obra inteira, os detalhes da obra, é percepção. Aqui, ó, a laje steel deck aqui, não falei, ó. Essa é a forma steel deck, parece uma telha, né? Aí ele vem em concreto, tá vendo? Aqui, ó, ele tem uma altura aqui, né? Que é o perfil metálico. Cara, vai fazer uma laje steel deck, você vai colocar, faz esse perfil metálico, esse acabamento de perfil metálico, para você concretar. Qual que é a altura do concreto? A altura do concreto é 8 centímetros. Faz uma cantoneira de concreto, solda ali e já, né, dá como acabamento. Aí você faz um steel deck, né, não pensa nesse detalhe, e aí você vem e põe um sarrafo ali de madeira para o concreto não esparramar. Putz, cara, vamos, né, evoluir aí na arquitetura aí, né? Que lindo, né, cara? Olha esse desenho aqui. Então, aquela viga Verendel, ó, grande vigona Verendel, né, a parte superior. A gente viu lá naquele detalhe da viga que estava na obra, que tinha mais um trecho ali de passar instalações, da laje. E aí, ó, olha que legal essa estrutura metálica, né? Caramba, né, cara, que bonito. E aí ele travou isso aqui, passou mais uns perfis, e aí vem o acabamento, né? Pode ser uma telha, pode ser também. Aqui eu acho que vai ser concretagem igual a de baixo, ó. Tá vendo? Tem outro perfil em cima que vai encaixar a laje, barará, barará. Cara, tudo isso é detalhe de construção. Precisa de um cara desenhando, e um cara que manja de desenho, tem essa percepção da obra no total. Os arquitetos e os engenheiros e muito mais estão necessitando desses caras na obra, cara. Na obra não, né? No desenho técnico para ajudar eles ali. A quantidade de ferragem aqui, de ferro solto, né, para montagem na obra. Ó, isso aqui é um caminhão que foi feito, isso muito provavelmente na fábrica, estão trazendo para a obra e só encaixar na obra. Olha lá, estão encaixando na obra, né? Não é uma forma, né? É um acabamento superior ali. Aí faz questão, né, de fazer isso, né? Olha que desenho, brincando lá. Tá vendo onde o cara absorveu a referência? Né? Não é à toa, né? Não é à toa, tá? Ele bebeu da fonte lá que ele viu a ponte, né? Produziu essa arquitetura e nós estamos bebendo da fonte dele para produzir a nossa arquitetura, né? Os nossos desenhos, a importância disso. Ah lá, ó, montagem, né? Olha que bonito, né, cara? Que obra, né? Que obra top, né, cara? É a montagem da treliça, a montagem dessa outra já tá tudo montada, depois vem o fechamento, né? Monta todo o esqueleto metálico, depois vem concretando. Que obra, né, cara? Que obra legal. Bora lá, mas seguir mais um pouquinho. Aí um visual de novo da obra, né? Mais um visual. Olha, praticamente todos os pavimentos, todo o pavimento, ó, toda, né, a área de exposição montada, a estrutura metálica toda montada. Ah lá de novo, né? A treliça menor, aí aqui a outra treliça mais baixa para causar aquele vão. Todo aquele conjunto grande montado, né? E aí se lança aí né, aí começa a montar a laje interna. Olha o vão, né, cara?
cara. Fantástico. Aí o vão, né, monta lá a steel deck, depois o telhado e começa a concretar. Aí, ó. Falei que tem ferro, tá vendo a concretagem aqui, ó. A ferragem, tá vendo? Né? Aqui já tá concretado, os caras estão concretando. Vai começar a concretagem aqui, ó, a ferragem sobre o steel deck aqui. Puta, que malha, né? Fantástico. Que malha nervosa, né? Assim dizendo, né? Muito legal. Uma passarela já pré-montada. Já montaram todo o sistema estrutural, cara. Né? Já foram tudo montando. Mas tá tudo montada praticamente a estrutura da obra. Muito legal, né? Outro detalhe aqui. Mais um detalhe, ó. Steel deck mesmo aqui. Né? Aqui, ó. Aí depois ele vem e concreta ela ali. Não dá para entender se isso aqui é um detalhe de laje. Não vou arriscar, não. Aí um detalhe geral da obra, né, da passarela. Eles montaram, né, a parede de concreto e tal. E depois só faz a inclinação da rampa ali. Que obra, né, cara? Detalhe geral da obra. Os perfis, ó, tá vendo? Camadas e camadas, ó. Não só a estrutura. Ah, depois como que eu fecho, eu fixo o perfil lá? Uma estrutura auxiliar, que vai ser fixada de tanto em tanto, na parte superior, no meio, tal. E aí, quem desenha esse projeto de fachada, cara, precisa de um cara que saiba desenhar projetos de fachada. Tem uma empresa específica, muito provavelmente, que desenhou tudo isso, detalhou tudo isso aqui, nessa obra. Aí o desenho, né, da estrutura em si lá, da área aberta, da iluminação. Aí metálica, muito provavelmente, ó. Aqui é a ferragem, né? Fantástico, né? A passarela montada. Olha a extensão da obra. Caraca. Aqui, ó, você vê alguns elementos de concreto aqui, ó. Que é aquela caixa de concreto, né? Que são as circulações, ó. E aqui a paredona central, ó. A paredona, né? A estrutura central, ó. Ó, a paredona traçando. Então, ó, ela tem essa daqui e tem, ó, o X aqui, ó. Que é o miolo, né? Então, essa aqui é a da lateral, né? De fachada, essa aqui é a do centro, ó. E aí aqui, ó, o X lá que segura. Então, imagina assim, ó. Essa daqui segurada pelo telhado, lá também vai segurar pelo telhado, né? A do meio, e a outra também é segurada. Só que essas duas centrais estão com o X, né? Aquele X de metálica, para elas também serem bem estáveis, né? Ficarem bem estáveis. E aí, ó, mais detalhe aqui também, ó. Deve ter algum fechamento interno, ó. Detalhes, ó. Detalhes de tirante, tudo isso, cara. Ó a grossura aqui, ó. E aí, como é que se dá esse acabamento? Né? Tudo isso, cara, tudo isso é pensado numa obra, né? Independente do porte. Lembra da parede inclinada lá? Olha ela aqui acontecendo. Que causava, né? Eu falei até, olha como os portugueses causam muito isso, ó. Ó, tem um mezanino aqui, cara, pendurado. Caraca, né, meu? O mezanino tá pendurado aqui, cara. Olha isso, tá tirantado, né, aqui, ó. Esse aqui, ó, essa daqui, ó, é a viga, aquela viga, deixa eu apagar um pouquinho aqui. É aquela viga do meio, cara. Né? Aquela viga verendel do meio que vai até lá no fundo, e aqui é o final da outra, né? Isso aqui é a parte do meio. E aí eles apoiaram esse mezanino aqui, ó, na viga verendel. Aí, conforme o desenho dela vai fazendo, eles vão fazendo os apoios, né? Puta, que desenho fantástico, ó. Mais uma viga no meio, ó. Tem outra viga, outro interligamento. Tudo isso é desenhado em camadas da arquitetura. Você vai ver lá nos desenhos. Aí um conjunto geralzão, né? Dele, ainda na obra. Parte superior. E acabou aqui na parte de fotos, né? De imagem, tudo. Vamos pegar os desenhos rapidinho, só pra gente... não um croquis, né? Um croquisinho aqui, peraí, um croquis só pra você entender aqui. Olha o desenho do Paulo Mendes da Rocha aqui. Dá pra entender ou não dá? Né? Tá assim ou não tá, ó? Desenho até esse detalhe aqui maior, tal, o encaixe, ó.
A viga Verendel. É fera, né? É um barato, né? Igual os Kahneman, né? Os Kahneman a gente viu o desenho dele, já sabia o que era o projeto dele. Que desenhos, ó. Bora lá pro desenho? Então, desenho em camadas, aquilo lá que eu falei, ó. Ó a espessura que tá aqui, a gente tá vendo muito provavelmente o térreo, né? O térreo, ó, a linha de pilares, ó, que a gente vê. No centro aqui a gente tem as duas vigas e as duas vigas nas bordas, ó. Certo? E aí ele traça, né? A gente tem uma linha estrutural aqui. Não segue tanto isso daqui, porque na verdade, lógico, né? Segue, tem que seguir esse ritmo aqui, mas a parte estrutural está nas bordas, no meio, né? E aí depois o que acontece? Ele forma conjuntos aqui de estruturas, né? Esses três conjuntos aqui e trata, quando faz o cálculo, trata cada conjunto individualmente, apesar de ser réplica, né? Deles praticamente. Então você observa que aqui, ó, o pilar começa desse jeito, aí depois ele apoia aqui, né? Tá aqui, né? Os dois blocos estão bem aqui, ó. Opa! E aí você vai observar em outros desenhos, ó. Aqui, ó. Olha o pilar como fica mais grosso. Por quê? Porque ele está numa outra camada, né? E a gente está naquele nível onde tem aqui a chegada, né? E o auditório, tá vendo? O auditório sai no térreo lá. Como desenhou um corte do térreo, né? Um pouquinho mais elevado do térreo, aí, ó. Tá mais grosso, porque a parede está mais grossa lá, né? Onde cortou exatamente. E olha as estruturas, ó. Olha essa parede, o detalhe da parede aqui. Como passa a estrutura, você vê até o pilar lá, né? Ele faz a voltinha do pilar, né? E aqui a central, olha que fantástico. Você viu que tinha um monte de estrutura na central lá? Então ele tem. A gente viu até uma parte aqui, ó, que chega bem perto, a parte estrutural, depois a parede do centro, né? As estruturas do centro daquela viga central e tinha umas outras estruturas, se a gente prestar bem atenção lá, né, que apoiavam até aqui na parte de concreto ou na parte metálica, né, que está em alguns mezaninos aqui. Fantástico, né, cara? Isso é muito legal. Vamos caminhar um pouquinho mais que a gente vai ver mais desenhos legais aqui, ó. Bora. Aí de uma outra camada, ó, aqui, ó, que interessante, ó. Pega só no pedacinho, porque a ponta lá em cima sobe, né? E aí ele vê a viga lá em cima, ó, pegando toda a viga aqui, ó. Aí a parede mais grossa aqui, tá vendo? A viga, ó. Aí ele consegue causar essa abertura, que se a gente observar, quando eu expliquei aquela viga que estava no chão e estava bem a foto, né? Eles estavam montando, que eu expliquei lá o encaixe, você vai observar que numa viga lá, que a gente está vendo, está mais próximo da gente, tem essa abertura aqui, ó, que é a abertura da passarela. Os caras deixaram uma abertura lá que é um recorte do concreto. Aí você vai ver que o cálculo ali, ele consegue fazer aquele recorte sim na viga, que é muito difícil. Daí você fala assim, vou passar a instalação aqui, tem que fazer o recorte na viga. Pum, vai recortar a viga. Vai ser calculado, né? A viga é mais robusta. Aqui é uma outra altura, né? Da onde ele recortou. Olha quanto desenho, cara. Ó, aqui provavelmente desenho de concreto, né? Paredes de concreto e tal. Aqui, ó, parede de outro tipo de fechamento, tá vendo? Bem diferente, tem bastante estrutura aqui. A gente está observando os pilares presentes ali, né? Aí o bloco mais superior, tá vendo como tem muita coisa desenhada aqui, ó? Muita interferência. Se você não entende do sistema construtivo, né? Não pega esse repertório, vê como eles fazem, cara, né? Como esses grandes projetos resolvem isso, a gente acaba não conseguindo desenhar isso. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, que é onde tem as aberturas, ó, aquelas aberturas retilíneas, baixas e retilíneas, não tem desenhos de estrutura como a gente está vendo aqui, ó. Por quê? Porque tem a viga superior e a viga inferior. E aí ele consegue deixar esse elemento aberto. Mas aqui, ó, tem, ó, que era onde tem aquela quina que está mais fechado ali. Aquela quina que eu desenhei lá, que eu mostrei que os portugueses fazem muito isso, né? Tem um mezanino, né, tal. Tá vendo? Desenho, observação de desenho. Aqui já tem, tá vendo? Ele está num nível mais acima que aquela janela. Aqui ele começa a desenhar. Ó. Por quê? Porque aqui são os perfis da viga que está na parte superior. Muito desenho, né? Muito desenho, muita observação, importante para que chegue na obra, né? É muito claro isso. Aqui mais outros desenhos, tal, né?
aqui, ó, ele loca até um trecho. Olha que interessante, ó. A gente vê o pilar aqui e a gente vê aqui, ele fez acho que uma secção, uma seção, né? Para alocar os pilares e ver como os elementos estruturais vão se comportar. Isso aqui é o desenho da sapata daquele pilarzão, dos pilares de ponta. Olha que interessante, ó. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 6, velho. Bem no centro. Olha isso aqui, ó. Bem no centro. Bem no centro. Essa área era uma área crítica para esse de projeto. Essa é a avaliação que a gente vê no todo. Essa era uma área muito crítica de projeto para eles. Pode ver que nas pontas está mais aliviado. Opa, e aumentar aqui a câmera. Nas pontas está mais aliviado. Mas a parte central, isso aqui, ó, é uma parte muito crítica de projetos para ele. Né? Deve ter encontro de lá, tem lajes, tem pilares, tem uma parte pesada de infraestrutura também, né? Pode ser questão de solo também ali naquele trecho, e tem ali um trecho mais, assim dizendo, onde ele vai, por exemplo, colocar exposições que tem mais peso ali também, ou pode ser onde tem aquelas partes dos elevadores também. Então, cara, tudo isso composição da obra, de todo o conjunto, para conseguir chegar numa resolução arquitetônica, né? Imagine quantos profissionais, né? O trabalho dos profissionais, né, para conseguir executar. Olha, ele está mais ou menos aqui, né? Entendendo isso aqui, ó. Essa área parece o pavimento. Parece não, é o térreo, né? É o térreo mesmo aqui, ó. Tá escrito térreo aqui, ó. O térreo. E aí tem essa área mais crítica deles, ó. Que por algum motivo você viu que tem mais reforço. Pode ser toda a estrutura converge ali, né? Pode ser sim. Interessante, né? Tá vendo? A gente vai pegando os desenhos como ele é na real, né? O projeto como ele é na real. Aqui ó, também ele mostra, né? Tá vendo a estrutura, ó. Aqui tem não só a estrutura, mas tem um caixilho também passando aqui, né? Um vidro, aquele vidro fixo. Tudo isso é desenhado, isso é detalhe que a gente precisa desenhar, senão não funciona na obra. Detalhe da fachada, vamos ver se a gente acha um corte. Corte da escada, ó. Olha quanto elemento metálico tem aqui desenhado, né? Metálico, perfil metálico, ó. Cara, é coisa pra caramba, bicho. Aqui, ó, olha esse corte. Então a gente tem a laje. Olha que interessante, a laje, aquelas vigas que a gente viu nas treliças, as treliças superiores, né? Aqui a gente está na passarela. Quando ele faz essas aberturas aqui, é porque tem um pilar descendo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e aí ele consegue fazer nesses vãos as aberturas, né? Isso aqui muito provavelmente está acompanhando o pilar. Ó, aqui, lembra daquela parte do mezanino que a gente viu, que tem um mezanino aqui em cima? É aquela estrutura que a gente viu lá desenhado. E aí, olha que interessante, ó. Quando a gente chega aqui no cantinho, ó, parece que tem uma falha de projeto aqui, né? Uma falha do desenho. Porque a gente está vendo todo o desenho da estrutura metálica aqui, todo aqui, e a gente tem um dentezinho aqui que a gente não está vendo. Que é aquela janela. Ele cortou bem onde está passando aquela janela ali. Desenho técnico. Isso é muito, muito importante, absorver tudo isso. Aí, ó, olha esse desenho técnico aqui, cara. Lajes, vigas. Olha aqui, ó. Quando a gente olha isso aqui, é porque ele está cortando a treliça no meio, né? Esse sentido aqui que ele está cortando é o sentido transversal, né? Então ele está cortando a treliça no meio ali. Caramba, né, bicho? Desenho bracas, né, cara? Aqui, ó. Olha o desenho lá do mezanino, segurando o mezanino. É o transversal aqui? É o desenho... Ou é longitudinal? Não, acho que é longitudinal ainda. É longitudinal ainda. Deixa eu só voltar um pouquinho. Esse é o desenho longitudinal, né? É longitudinal ainda. Só replicou aqui um outro corte que tem profundidade. É longitudinal. E aí,
desenho de composição de fachada e tal. E esse foi o museu, né, aí do nosso querido Paulo Mendes da Rocha. Vamos acabar com uma imagem aqui do projeto assim, ó. Coisa linda, né? Museu dos Cochês. Sim, acho que é assim que fala. Cara, que aula, né? Comprida pra caramba, mas vale muito a pena a gente ir dissecando, ir detalhando, ir falando ela, absorvendo tudo isso, porque isso a gente usa e usa muito. Beleza? Não se esquece aí, faz um favor para mim, compartilha essa aula, essa ArcSérie com os seus amigos de estudo aí, amigos de faculdade, amigos de curso, ou aquele seu amigo que quer entrar no curso para a gente ir, né, dando informação para ele, educando ele na arquitetura e quem sabe a gente descobrir um talento na arquitetura aí, por que não, né? Essa é a função aqui, a gente fazer com que vocês gostem mais e mais e mais e mais da arquitetura, não só da arquitetura, mas da engenharia também, né? Muito importante, do desenho, principalmente do desenho técnico, porque é muito importante. Como a gente sempre fala aqui, o Revit não vai resolver o seu problema. O seu problema está resolvido aqui e aí você passa ele a usar o Revit como uma ferramenta, tá? Muito importante, gente. Se inscreve no canal, compartilha para que isso chegue a mais pessoas, a mais estudantes ali de cursos técnicos e cursos de arquitetura e engenharia. E também, se você tem aí uma obra, uma arquitetura, um projeto legal aí que você, né, viu esse ponto de vista e queria que a gente destrinchasse aqui no nosso canal, deixa o seu comentário aí, deixa ele descrito aí que a gente vai atrás e a gente vai fazer isso sim para você aí fazer essa ArcSérie para que você também tenha todo esse conhecimento, beleza? Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, põe seu comentário aí. Um grande abraço, fique com Deus.